Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Cake. Conheça o Pinot by Moose Cake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo para tratar de um assunto polêmico pra caramba, e eu já avisei o convidado que quem está aqui não é jornalista, é um ouvinte, telespectador e torcedor de futebol. Para mim, um dos maiores árbitros da história do futebol brasileiro, Sálvio Spínola Fagundes Filho. Muito obrigado, Sálvio, por falar conosco. Oi, Edmo, eu que agradeço o convite, que introdução, hein? Agora eu fiquei envergonhado. Tomara que Romualdo Arpi Filho, tomara que eles não estejam escutando, né? Porque eu estou muito abaixo deles, né? Não, eu tenho tranquilidade para te falar, porque, olha, hoje, na arbitragem brasileira, os melhores árbitros que eles falam do Brasil, eu acho péssimos. Sou torcedor. Ó, Daronco, os 2 que foram para a Copa, o Hilton Sampaio. O Hilton Sampaio e o... Rafael Claus. Rafael Claus foi eleito o melhor árbitro do ano passado, Rafael Claus. Acho uma pomba, para te falar a verdade. E você é um cara que passou ileso, tanto que você Globo, Record, Bandeirante, todo mundo quer o Sálvio. Então, não sou eu que estou falando, é a demonstração da realidade. Bom. Mas é isso. Na verdade, eu agradeço aí a sua introdução, né, Edmo? Porque realmente porque nós convivemos com grandes árbitros no futebol brasileiro, e eu principalmente, né? Eu até concordo com você de uma outra época, e agora, não querendo falar da minha geração, mas eu, quando iniciei minha carreira como árbitro de futebol, posso te dizer que eu tinha referências. Isso era importante. Eu olhava para um cenário de árbitros e inclusive, até fazia muita preliminar de jogos no interior, e aquilo, para mim, era uma alegria de estar no vestiário com determinados árbitros, vários árbitros, que eu poderia citar os nomes aqui, né? E ficava querendo no campo, depois que terminava meu jogo, para aprender com eles, sabe? Era uma referência, e você tem razão, sim. Quando você apitou aquele jogo São Paulo e 15 de Jaú, aquele primeiro jogo, Campeonato Paulista, além do preparo físico, o que mudou para a arbitragem daquele jogo, daquela época para cá, Sálvio? Além da preparação física. É muito interessante isso, né? Independente da preparação física, mudou a dinâmica do jogo, mudaram muitas regras, né, do futebol, mas, assim, como árbitro de futebol, eu vou te dizer o seguinte, que eu cheguei naquele jogo, apesar de jovem naquela época, o que era uma raridade lá em 1996, árbitros jovens, né? Mas eu posso te falar que eu cheguei preparado. Eu acho que na arbitragem brasileira hoje, o que mudou é que o árbitro chega na Série A e no primeiro jogo e ainda não pegou a estrada, ainda não ralou, ainda não acostumou. Sabe, Edmo, eu costumo dizer bem o seguinte, esse interior era muito competitivo, e ele dava uma cancha, ele dava para o árbitro uma condição de suportar pressões em grandes jogos, mesmo que fosse em jogos de Série A. Então, eu diria para você o seguinte, eu acho que o árbitro Sálvio, naquela época, quando apitou aquele jogo, chegou rodado, sim, pelo interior. E acho que os árbitros hoje não chegam tanto assim, não. É óbvio que nós não estamos falando da parte de educação física, que você já fez essa exceção. Médico não pode tratar paciente só por causa da faculdade, né? Quer dizer, o árbitro ele tem que rodar, tem que fazer residência, e o árbitro é a mesma coisa, é isso, né? Muito bem, advogado não pode fazer sustentação oral no STF se formou agora, ele tem que ir passar pela primeira instância, pela segunda instância, o médico também, mesmo que ele tenha assistência ali e não está sozinho, ele também tem que passar até fazer uma cirurgia cardíaca. E o árbitro está sozinho. Lógico que agora ele está com o VAR.
Então, é necessário, sim, dar ao árbitro, que eu acho que tinha no passado e não tem hoje, situações que não sejam tudo novidade. Hoje o árbitro chega num jogo, tudo para ele é novidade. O campo, o estádio, né, a situação, as jogadas. Ele nunca se deparou com um tipo de jogada fora da área, dentro da área, porque ele não tem uma rodagem onde ele passou por essas situações, onde ele cometeu erro, ele cometeu acerto, e ele pode mudar a rota da sua qualificação. Ele não está passando por isso hoje, Edmundo. Vasculhando, assim, agulha no palheiro na sua carreira, a maior polêmica que você teve, pelo menos que eu pesquisei, que eu achei, foi aquela expulsão do Ronalducho contra o São Paulo, que, nossa, quase te mataram quando você expulsou o Ronaldo naquele lance contra o São Paulo. Lembra disso, não? A expulsão ou a não expulsão? A não expulsão, perdão. A não expulsão, né? Na verdade, então eu vou fazer uma crítica agora ao jornalista Edmundo, né? Pode fazer. Você deve ter estudado pouco. Estou brincando, que eu sei que você é estudante bastante, você pesquisa, você é estudioso. Eu estou falando o seguinte, que se você ficar procurando, não é agulha no palheiro, não. Vai ter erro aí, Edmundo. O programa, a gente vai precisar fazer uns 3... vamos fazer uns 3 programas aqui de erros. Mas é muito interessante esse lance, e eu acho que eu vou até dar um gancho que pode ser útil para você. É muito interessante esse lance, né? O Ronaldo dá um pisão no André Dias do São Paulo, era um jogo de semifinal de Campeonato Paulista, ele realmente dá um pisão, e eu não vejo. Com o VAR, hoje, o Ronaldo seria expulso. Indiscutivelmente que com o VAR, o Ronaldo, o fenômeno, seria expulso. Aconteceu naquele jogo foi o seguinte, o André Dias do São Paulo dá uma entrada forte, salvo engano, no dentinho, e o Ronaldo pegou as dores, né? E aí, querendo colocar o seguinte, Edmo, até para a gente entender bem, por que é claro para você que o Ronaldo tinha que ser expulso, e para mim também hoje, e para mim também na minha casa? Você que é de televisão, você que é jornalista, sabe. As câmeras são posicionadas no campo, a grande maioria, todas elas, daqui para lá, né? Às vezes tem uma câmera invertida do outro lado. E o árbitro se posiciona no meio do campo. A minha visão ali era de 180 graus. Eu estava olhando do lado contrário. Deste lado, é muito claro o pisão. Por isso que eu não vejo. Como o árbitro está ali no meio, o pisão é ali, eu não vejo. Inclusive, é um dos fatores da implantação da tecnologia, para gerar ao árbitro uma possibilidade de ver em 360 graus e mais ângulos. No meu ângulo, no campo, eu não vejo pisão. E não recebi nenhuma informação, nem do quarto árbitro, nem do assistente. Mas ali era para cartão vermelho, Edmundo. Não, mas ali é o tal negócio, né? Você está falando do VAR, mas eu quero falar sem o VAR. Eu quero falar antes de você. Eu tenho 10 anos a mais que você de idade, e eu vi Romualdo Arpi Filho, moleque, eu vi Armando Marques, Outen Aires de Abreu, e tantos outros árbitros que não tinha transmissão na televisão. Era raro uma transmissão de domingo na TV Tupi, era alguma coisa assim, puta merda, a gente falava assim, nossa, se aquele... Eu ia aqui no campo do Comercial, no campo do Botafogo, cada jogão, 2 times maravilhosos que Comercial e Botafogo tinham na década de 60, e vinha para cá o Santos de Pelé, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e tal, e a gente falava assim, depois, né, com o passar do tempo, com a reprise que tinha na televisão, a gente falava assim, poxa, se tivesse televisão nesse jogo, a gente ia ver em casa se foi ou se não foi falta. Olha só que loucura que era isso. Para você ver o quanto que mudou, né? Você pegou toda essa transição, eu também peguei, né? Peguei jogos com pouca televisão, depois a TV a cabo entrou com muito mais câmeras. Eu tinha um bandeirinha, Edmo, que bandeirava muito comigo, e ele pegava e falava o seguinte, quando eu te apontar que é um lance muito duvidoso, ele gostava de deixar seguir, ele não era bandeirinha medroso, não, que apareceu, ele marcava impedimento, né? Ele era um bandeirinha que era pró-jogo, pró-futebol. Então tinha muita jogada assim, difícil do atacante, igual a gente vê hoje, muita jogada ajustada, ele era o tipo bandeirinha que gostava de deixar seguir.
Aí ele deixava seguir, ele falava para mim, quando tiver jogada difícil assim, você deixa seguir, evita marcar falta depois. Porque se você marcar falta, a televisão vai mostrar o replay, pode mostrar que eu estava errado, entendeu? Se não parar o jogo, a televisão não mostrava replay. Só vai mostrar replay se parar o jogo. Então, ele sempre pedia isso, porque eram poucas câmeras, os diretores de TV também não eram tão dinâmicos como hoje a televisão é um show, né? Diferente daquela fase de transição que eu peguei lá no final da década de 90 e apitei até 2013, 2014. Então, lá no final da década de 90, ainda era uma transição da TV a cabo com poucas câmeras, né? Dessa época que eu falei, era muito comum o atleta, o dirigente técnico, entrar no campo e meter a mão na cara do árbitro. Isso era a coisa mais comum do mundo. Os vestiários eram na beira do estádio, a equipe visitante não tinha onde entrar, onde sair, era uma loucura. Com exceções de poucos árbitros, eu citei alguns deles, Armando Marques, Romualdo Arpe Filho, Arnaldo César Coelho, não sei se esses apanharam alguma vez, mas era a coisa mais comum do mundo. Por isso, eu tenho na minha cabeça o melhor árbitro de todos os tempos do Brasil, para mim, chamou-se Dulcídio Vanderlei Bosquila. Para mim, era o melhor árbitro do Brasil. Na época dele, você tinha Emílio Marques Mesquita, o próprio Arnaldo, mas para mim, o melhor árbitro chamava-se Dulcídio Vanderlei Bosquila, que era o cara que botava ordem em campo e nego respeitava, porque ele ia para cima e ele dava porrada. O maior injustiçado e um dos melhores, sem dúvida, Edmo. Para mim, Dulcídio, um dos melhores, convivi muito com ele, um árbitro disciplinador, um árbitro diferenciado, injustiçado porque é considerado, no meio da arbitragem, o árbitro FIFA que não foi para a FIFA. O Dulcídio realmente era um árbitro dos melhores. Nós temos aqui que fazer um divisor de águas, né? 2003 existe um grande divisor de águas e eu peguei também essa transição. Foi quando foi implantado o Estatuto do Torcedor. No Estatuto do Torcedor vieram punições severas, né, para esse tipo de invasão de campo. Eu peguei também um período de muita invasão de campo, esse interior de São Paulo, esse Brasil afora, vamos falar que Eurico Miranda invadia São Januário para cima do árbitro, esse interior de São Paulo, lá em Tapetininga, tem um caso do Ulisses Tavares da Silva, que é caótico, que abre o portão e realmente tinha muita agressão a árbitros, né? Mas 2003 foi um divisor de águas que mudou muito isso, com punições severas ao mandante, aos dirigentes e o próprio novo CBJD, que não tinha o Código Brasileiro da Justiça Esportiva, que não era punido os responsáveis pelo evento, né? Então, essa punição veio para melhor. Isso mudou muito, Edmo. Era diferente mesmo. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi
Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Acirp, Mooscake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura sensacional, queridíssima, alegre, de bem com a vida, Salvo Espínola Fagundes Filho, para a gente falar sobre futebol, a arbitragem do futebol. Ô Salve, eu queria falar sobre o Ramon Abate Abel, FIFA de Santa Catarina, considerado pela Rádio Itatiaia, 34 anos, o melhor árbitro do Brasil. O que ele tem? Ele tem, primeiro, aptidão. É importante o árbitro ter aptidão. É uma grata surpresa da arbitragem brasileira. Realmente, ele chegou de uma forma moderna da arbitragem, com conceitos de deslocamento, de posicionamento. É um árbitro que consegue ter a neutralidade que o árbitro tem que ter no seu semblante. Não é um árbitro que você vê dando risada, não é um árbitro que você vê triste no campo. Um árbitro bem técnico, um árbitro disciplinador. Acho que o Ramon Abate conseguiu, em pouco tempo, conquistar essa segurança e a confiança de poder tomar as suas decisões. Um árbitro que apitou a final da Olimpíada, agora em Paris, representando a arbitragem brasileira, um árbitro que apitou o Mundial Sub-20, é uma tendência de ser o árbitro da Copa do Mundo de 2026, representando a arbitragem brasileira. E vai estar por muitos anos aí no cenário do futebol brasileiro e do futebol mundial. Eu considero sim, Edmo, hoje uma grata surpresa, não é mais uma revelação, foi uma revelação há 2 anos atrás, mas hoje ele já se estabilizou, é árbitro para qualquer jogo, um bom árbitro. Sabe o que me chamou a atenção nele? A calma dele. Diferente de Daronco, que grita, que vai para cima, que põe aquele bração. Diferente do Klaus, que tem hora que está suando. Você olha, não é suar de correr, não. Está tenso. Diferente de Wilson de Souza Mendonça, diferente de árbitro. Wilton Pereira Sampaio, né? O cara vai dar o cartão amarelo pro cara, vai lá socar o cartão amarelo na cara dele. Esse cara me chamou a atenção porque ele é sereno. Ele não parece que ele não entendo. E você, Edmo, mandou muito bem agora, né? Sabe o que a FIFA fala? Árbitros, o cartão não é um paralelepípedo e não é uma pena. Não é para você segurar o cartão como se você estivesse segurando uma pedra. Não é para você segurar o cartão ofendendo o jogador. Você tem que ter ali uma neutralidade. Esse é o ponto. E ele tem isso. Salve, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o comportamento do jogador brasileiro é completamente diferente do jogador europeu? E que, inclusive, dá esses caos aí com o árbitro, com a arbitragem no geral, quarto árbitro, com os fiscais, enfim. Na Europa, o cara, para chegar no juiz, ele chega devagarinho para contestar um pênalti, para contestar uma falta, enfim. Aqui no Brasil, parece aquele Hulk do Atlético Mineiro. Eu vou te falar uma coisa, se desse cartão amarelo para encheção de saco do árbitro, o Hulk do Atlético Mineiro ele não jogava mais, ele só de cartão atrás de cartão, ele estava na rua. Edmo, vamos lá. Eu já conversei com alguns jogadores que jogaram na Europa com esse comportamento e chegaram no futebol brasileiro e mudaram o comportamento, né? Existem alguns fatores que eu acho que a gente tem que colocar em ponto aqui, e é muito legal aqui você abrir espaço para isso, que eu sei o quanto que você quer o melhor para o esporte, o melhor para o futebol, né? Então, as pessoas que querem o bem para o futebol, principalmente estando aqui na comunicação, tem que dar espaço para isso e cobrar. Na minha opinião, Edmo, isso é óbvio, não vou aqui defender a arbitragem, porque eu não sou advogado de árbitros, não, né? Não sou corporativista, não. A arbitragem tem sua parcela de culpa, mas a parcela de maior culpa, para mim, é da entidade que organiza o campeonato. Para mim, a entidade que organiza teria que ser mais rígida. A CBF precisa ser mais forte nisso, tanto no comportamento dos jogadores, como na organização do evento. Puta, que coragem. Você é muito corajoso.
para falar isso. Você é muito corajoso. Não. Fora das 4 linhas, Edmo, a confusão que o futebol está criando, fora ali das 4 linhas, e transferindo isso para dentro de campo. Eu optei vários jogos da FIFA, e você pega a FIFA, coloca um inspetor dela ali, que tem a caneta, que tem o poder e que vai punir. A CBF lava as mãos, ela não coloca ninguém ali para resolver problema de gandula, para resolver problema de entrada de time em campo, para resolver problema da bagunça. E aí quer transferir isso para o coitado do árbitro. O árbitro tem autoridade no campo, nas 4 linhas, para cumprir as 17 regras. O árbitro não é nenhuma autoridade ali para cuidar de placa que está na torcida, para cuidar disso. Cadê a CBF ali para ter essa autoridade como organizadora do evento? Ela não está lá. E aí vira essa bagunça, Edmo. E olha, você é muito corajoso, viu, para falar uma coisa dessa. Objetivamente, é claro, está na cara, porque se a CBF baixa e diz o seguinte, olha, tem que ter respeito com o árbitro, com a equipe de arbitragem, o atleta tem que ter respeito com a arbitragem, com a sua equipe. E a partir do momento que ela faculta que aconteça esses excessos e esses exageros, o que o árbitro vai fazer? O árbitro, se ele expulsar um jogador que chamou ele de filho de não sei o quê, é capaz de ser punido lá dentro da Cobraf. Exato, e aí você deu um ponto e eu gosto de falar, e eu vou citar nomes aqui, viu, Edmond? Se a gente parar para pensar e pegar o comportamento de alguns técnicos, eu vou citar 2, não que eu esteja dirigindo a eles, mas se a gente pegar a comissão técnica do Palmeiras, lá, o Abel e seus auxiliares, a comissão técnica do São Paulo, o Zubeldia e seus auxiliares, eles chegam no futebol brasileiro e não têm o comportamento que eles têm hoje. Eles chegam com um comportamento, vou usar aqui um termo de europeu. O Zubeldia não tinha esse comportamento lá no Equador, quando ele dirigia times. O Abel não tinha esse comportamento lá. E quando eles chegam aqui, ele não tinha esse comportamento. Só que como eles perceberam que não tem punição e que pode fazer o que quer, eles falaram, opa, já que o ambiente é assim, eles aumentaram o sarrafo, entendeu? Aumentaram a indisciplina fora do campo. Mas no início, logo quando eles chegam aqui no Brasil, eles não têm esse comportamento. Como eu não sou jornalista esportivo, eu posso dizer à vontade de que eu falei do Hulk, eu quero falar do lateral direito do Corinthians também, Fagner. Esse, além de péssimo, não sei como é que conseguiram levar ele para uma Copa do Mundo, reserva do Daniel Alves. Ele é péssimo lateral direito, é um assassino jogando bola, ele não entra numa bola, ele entra na perna, ele entra no jogador e, acima de tudo, vai peitar o árbitro, mas peita o árbitro toda hora que acontece. Então, eu tenho nesses 2 jogadores o pior exemplo de comportamento que o atleta pode dar. E o que me surpreende, Edmond, é que é o seguinte, possivelmente esses jogadores, e a lista é grande, né? Se você fosse elencar aí, esses jogadores chegam no dia após o jogo, no dia seguinte, para treinar, e possivelmente lá nos seus clubes e nas suas instituições, eles são apoiados. Com certeza não tem ninguém que faça uma correção ou que faça uma crítica, pelo contrário, deve ser um ambiente assim, muito bem, está perfeito, o árbitro estava errado, você está certo. E aí a situação só aumenta, o problema só aumenta. Você percebeu que é o torcedor aqui que está falando, né? Não tem nada de jornalista, não. Ó, vamos falar do VAR, antes que esse programa acabe, senão eu infarto. Que é necessário, não temos a menor dúvida, né? O voleibol sem VAR não tem jeito agora para a próxima Superliga. A Confederação Brasileira de Vôlei, que tinha transferido o custo do VAR do vôlei para as equipes, como tinha equipe que não podia pagar, ela vai assumir, porque não tem jeito de fazer jogo de voleibol sem o VAR mais. Né? O tênis está descaradamente, não tem jeito. O que está errado no VAR do futebol? No futebol mundial ou no futebol brasileiro? Aonde você quiser, vai onde você quiser. Eu acho que você fez uma introdução que para mim é sensacional, né? Eu sou totalmente favorável ao VAR. É necessário ter a tecnologia. E até porque eu vivi lá e eu gosto de fazer um ambiente histórico, eu sei do seu tempo, né? O árbitro
Bom, primeiro vamos lá, né? O árbitro surgiu no futebol porque quem decidiu eram os jogadores. Aí os jogadores que decidiam, estou falando lá do século retrasado, né, Edmo? Quem decidiam eram os jogadores lá na Inglaterra, e aí os jogadores decidiam para quem que era a bola. Eles não chegavam a conclusão, aí colocavam uma pessoa ali fora para falar assim, quando tiver dúvida, você fala para quem é. Era assim. Aí depois disso, falou assim, não, vamos colocar você dentro do campo. E aí é o surgimento do árbitro de futebol, que surgiu lá em 1889 na Inglaterra. Então, a gente vê que esse é um modelo de um futebol diferente, de um modelo diferente, e foi assim por mais de um século, e chegou-se à conclusão de que esse ser humano sozinho não estava dando conta para cuidar de todo aquele terreno, de todas aquelas decisões, e o esporte tomou uma proporção muito grande, e com esse problema foi tentar achar uma solução. Até pensou em uma solução. Vamos resolver isso colocando 2 árbitros em campo. Lá nos anos 2000, 2001, a FIFA fez o teste com 2 árbitros. Eu apitei jogos com 2 árbitros para resolver o problema da quantidade de erros que um ser humano hoje não consegue mais ver toda a dinâmica do jogo. E aí, com 2 árbitros em campo, foram feitos testes aqui no Brasil e na Itália. 2 modelos diferentes, com metade de campo, lá na Itália, igual ao futsal, os 2 correndo lateralmente. E durante 2 anos fizeram esses testes e chegaram à conclusão, olha, é muito custo, os critérios são diferentes, não deu certo. Mas não deu certo, mas o problema ainda existia. Vamos tentar resolver esse problema. Aí discutiu, se estudou e falou o seguinte, um árbitro só não dá conta. Ao invés de 2 árbitros dentro de campo, vamos resolver de outra forma. Vamos colocar um atrás de cada gol. Então, ao invés de um, passou a ser 3 mais os 2 bandeirinhas. Então tinha 5. Aí colocou o árbitro atrás do gol, porque tem um problema para ser resolvido. Colocou lá os 2 árbitros atrás do gol. Uma confusão danada, porque o árbitro fica atrás do gol o tempo todo parado, inerte. Não acontece nada no jogo. De repente acontece um lance capital e ele tem que tomar uma decisão. Então viu que não dava certo. É lógico que os 2 árbitros atrás do gol, eles surgiram por conta daquele gol do Thierry Henry, eliminatórias da Copa do Mundo da Alemanha, jogava França e Irlanda, o árbitro muito bem posicionado não vê a mão do Thierry Henry e a França elimina a Irlanda e classifica para a Copa em um grande erro da arbitragem mundial, e aí tentaram colocar ali atrás para resolver o erro que já tinha acontecido. Então, os novos não aconteceram. Ou seja, Edmo, fazendo essa evolução histórica, existe um problema. E aí se encontrou uma solução. Aí, depois de muito tempo discutir, chegou. Vamos achar uma outra solução, colocar o vídeo para o árbitro. O mundo está vendo e o árbitro não está vendo. Vamos colocar o vídeo. E aí eu faço um parênteses para te colocar o seguinte. Eu converso com muitas pessoas que ainda são contra o VAR. Pessoas que não querem ter o VAR. Aí eu pego e falo o seguinte, é perfeito você ser contra o VAR. Só que existe um problema. Como que você soluciona esse problema só com o ser humano? Aí não encontra uma solução. O problema existe. Você que viveu o futebol na década de 60, na década de 80, que viu o árbitro sendo agredido, que viu mão do Maradona na Copa do Mundo de 86, que viu grandes erros de arbitragem, você que viu isso, você concorda que o futebol não pode mais ter isso. E aí chegou nesse caminho de colocar a tecnologia como suporte, que eu sou totalmente favorável. Dito isso, eu não concordo com o protocolo, eu não concordo com a forma de intervenção do VAR. E o futebol brasileiro é pior do que na Europa, do que em algumas ligas, porque o futebol brasileiro não capacita o árbitro, não treina o árbitro de campo e acha que o VAR é para corrigir erro do árbitro despreparado. O VAR não surgiu para isso, surgiu para corrigir erro onde o ser humano não consegue ver, o ser humano árbitro. Não para falar, já que você é ruim, não tem problema, eu tenho o VAR que vai te corrigir. E aí é esse problema no futebol brasileiro. Aí é essa confusão e tem que mudar esse conceito, mas sou favorável à tecnologia, Edmo. Eu também sou e sou também favorável à melhor preparação do árbitro brasileiro. Salvio, essa figura extremamente gentil, essa pessoa carinhosa, muito obrigado pela sua colaboração. Espero poder contar com você mais vezes. Pô, Edmo, eu que agradeço, que bate-papo legal. E olha que eu apitei Come Fogo várias vezes em Ribeirão, hein? Satisfação estar com você, um abraço a todos, até uma próxima. Será um prazer um outro convite. Muito obrigado, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Cake.
Conheça o Pinot by Moose Cake. English & Company, Knowledge to Go Anywhere. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi, gente que coopera cresce.